Salve rapaziada, eu sou o Luan. Salve rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Dribles de Ideias. Hoje a gente vai estar trazendo pra vocês aí os 10 fatos mais bizarros da história da Libertadores. Lembrando que a gente tá em semana de final de Libertadores, né, entre Galo e Botafogo. Então a gente separou esses 10 momentos, demos uma pesquisada aí, né, e vamos trazer pra vocês. Lembrando que é na nossa opinião, a gente montou esse tier listzinho aqui e vamos discorrer sobre, né. A gente vai começar, rapaziada, com o jogo mais chato da história. Nosso top 10 aí abre na 10ª posição. A gente começa com Boca Juniors e Oriente Petroleiro. Esse jogo aconteceu em 1971 e foi pela fase de grupos da Libertadores da época, né, Luan? Lembrando que na época, rapaziada, os 3 times se classificavam por grupo. E nesse grupo tava o Bolívar, o Boca Juniors e o Oriente Petroleiro. O River Plate, ele tava na 3ª colocação até essa partida, onde o Boca Juniors precisava apenas empatar, rapaziada. E nesse jogo eles fizeram um absurdo, tendo 0 chutes no gol. Sim, rapaziada, pra empatar, a gente sabe como que é o futebol argentino, o pessoal realmente... Principalmente essa rivalidade entre River e Boca, né, que é uma das maiores da América. Quando eles querem catimbar, eles conseguem. Então o que eles fizeram? Travaram na defesa, não teve chute. O Oriente Petroleiro também, sabendo que com o empate se classificava, foi um resultado interessante. Fraco, né? 0 chutes no gol, rapaziada. Esse foi o primeiro fato que a gente escolheu aí. E na nova colocação, rapaziada, a gente vai trazer um dos jogos mais polêmicos aí, né, que tem envolvendo 2 times brasileiros que acabaram se enfrentando na Copa do Brasil recentemente, né? Sim, esse jogo aqui foi pela Libertadores, rapaziada, aconteceu em 1981 e essa partida foi muito polêmica pela quantidade de jogadores que foram expulsos, né, Luan? É isso aí, rapaziada, é conhecido como um dos maiores roubos, né, da história da Libertadores. E assim, a partida tava rolando normal, era o jogo de volta no Maracanã, e aos 30 minutos do primeiro tempo, um jogador do Galo foi expulso, de forma que assim, dá pra se duvidar, né? Tipo, a gente, olhando as imagens assim, rapaziada, foi um lance que foi realmente polêmico e depois disso já teve uma outra expulsão, né, Luan? E logo em seguida teve mais uma expulsão por reclamação, e assim, aí o pessoal do Atlético Mineiro ficou doido, policiais, comissão do Galo, todo mundo invadiu o campo. Decidiu acabar o jogo assim, né? Expulsando todo o banco do Atlético Mineiro e mais 3 jogadores de campo, decretando o jogo por WO, 3-0 pro Flamengo, classificado para as semifinais no ano em que o Flamengo foi campeão, né, da Libertadores. E a gente sabe que não é novidade nenhuma, né, rapaziada, o Flamengo ser beneficiado aí. Então nessa Copa Libertadores aqui ficou bem marcado esse lance, sendo considerado um dos maiores roubos, mas pra nós que é corintiano não é o maior roubo da história da Libertadores, porque a gente ainda vai ter um que a gente vai comentar aí mais pra frente, que foi bem polêmico também, né, Luan? É isso aí, rapaziada, esse lance de Flamengo e Galo é algo que inflama muito a rivalidade, né? Lembrando que em Minas o Flamengo é uma das maiores torcidas e teve a final recentemente da Copa do Brasil, então assim, é mais um ponto nessa rivalidade, é mais um ponto, mais uma mancha, pode-se dizer, na história da Libertadores, A gente viu também, família, que na final dessa Copa do Brasil que teve agora em 2024, recentemente, a torcida do Galo queria invadir, então isso mostra que a rivalidade realmente é algo ali bem forte entre a torcida do Galo e aí o time do Flamengo também. E na 8ª posição, rapaziada, a gente separou um confronto aqui bem polêmico entre Boca Juniors e River Plate. Esse jogo que a gente separou aqui aconteceu em 2015. O jogo de ida foi lá no estádio do River Plate, onde foi 1-0 pro River, e o jogo de volta seria lá na La Bombonera, onde realmente aconteceu a polêmica, né, mano? O jogo começou a correr, na volta do segundo tempo, os torcedores do Boca Juniors simplesmente atiraram spray de pimenta nos jogadores do River Plate, né? Deixando 3 jogadores lesionados com queimaduras na região do olho e aqui perto da bochecha, né? Isso mostra, rapaziada, um pouco do como o futebol argentino às vezes passa um pouco do ponto, mas essa rivalidade é uma das maiores e a gente separou isso aqui por quê? Porque nesse ano o Boca Juniors foi eliminado e o River Plate chegou à final se sagrando campeão. Então foi um dos fatos que a gente escolheu aí para nossa 8ª posição. E aqui na nossa 7ª colocação temos de novo o Atlético Mineiro, o Galo doido. E dessa vez, assim, um lance bem polêmico, bem antigo, né? A gente teve que pesquisar bastante, entrar alguns registros da partida. E o caso é o seguinte, rapaziada, o jogador ele foi expulso 2 vezes na mesma partida. Detalhe, rapaziada, que esse jogador marcou gol nessa partida. Ele, na verdade, estava jogando com a camisa 9 quando foi expulso. Ele trocou com um jogador ali, um companheiro do banco, pegou a camisa 15, voltou novamente. Quando ele chutou pro travessão, que aí os jogadores reparou, não, esse cara já foi expulso. Já tinha saído, né? E aí foi onde descobriram isso, mas teve mais polêmica, que teve mais jogadores expulsos nesse jogo, né, Luan? Nesse jogo, nos registros, rapaziada, a gente acabou encontrando que foram 6 jogadores expulsos. Porém,
foram somente 5 jogadores expulsos pelo lado do Galo, né? Só que um dele contou 2 vezes, que foi o Dário, que saiu com a camisa 9 e depois foi expulso com a camisa 15. E isso aconteceu, rapaziada, em 1972. Mostra como o futebol na época era um pouco até mesmo amador ali, podendo dizer, até pela falta de registro. Que é isso que a gente comentou, né? A gente teve que procurar muito, a gente teve que ver alguns jornais da época, né? Para ver sobre. Então, é isso que o Miguel falou, mostra um pouco do amadorismo e de como a gente tá evoluindo, cada vez tem mais tecnologia no futebol, né? E como foi bizarro esse fato aí, né, rapaziada? E na 6ª posição a gente escolheu um fato aqui bem curioso, rapaziada, que envolve até mesmo o Pablo Escobar. Supostamente, né, rapaziada? Vale lembrar que a gente não tá afirmando nada aqui. Mas é que nessa época, rapaziada, tinha muitos cartéis ali que eram ligados a alguns clubes ali da Colômbia. E aí o pessoal fala que supostamente o Atlético Nacional de Medellín era ali um time que o Pablo Escobar tinha um apreço ali. Então a gente vê alguns casos que foi polêmico, né, mano? Inclusive esse que a gente vai comentar agora. Por ser um dos cartéis mais fortes, né, e por gostar muito de futebol, tinha esse caso de ter bastante envolvimento com o clube. E no ano de 1989, nas semifinais, o Atlético Nacional estava enfrentando o Danúbio, e no jogo de ida foi um 0-0, né? Porém, no jogo de volta, uma noite antes do jogo, os árbitros alegaram que mandatários do Pablo Escobar teriam invadido onde eles estavam concentrados ali, com malotes de dinheiro e fortemente armados, com bilhete dizendo que o Atlético Nacional deveria ganhar. E assim foi feito, né? Porque nesse jogo aí, rapaziada, foi um sonoro 6-0 do Atlético Nacional pra cima do Danúbio, eliminando o time uruguaio. E assim, o pessoal dessa época diz que o time do Danúbio foi completamente reconhecível no futebol, porque eles nunca tinham visto o time jogar antes, né? E a gente vê, rapaziada, como que é complicado, né? Um jogo é 0-0, no outro jogo é 6-0, tipo, é no mínimo muito estranho isso aí. Nossa, mentira, né? E nesse ano eles se sagraram campeão. Afinal, eles jogaram aí contra o Olímpia e venceram nos pênaltis, se sagrando campeão. E aí a gente, nesse mesmo ano, teve um caso muito curioso que envolveu esse caso de cartéis aí no futebol colombiano, que estava muito forte nessa época, que aconteceu entre um jogo entre o América de Cali e o Independiente Medellín, né? Após a partida, o árbitro dela, né, foi assassinado por, assim, ter executado mal o seu trabalho, né? Ter uma má arbitragem. Ele foi morto, obrigando a Federação Colombiana a paralisar o campeonato do ano e assim não podendo eleger um representante para a Libertadores do ano seguinte. E o único representante da Colômbia acabou sendo aí o próprio Atlético Nacional, por ele ser o atual campeão da Libertadores. Então por isso eles conseguiram a vaga na próxima Libertadores de 1990, que também teve uma polêmica, e dessa vez eles se envolveram numa polêmica contra um time brasileiro, né, Luan? É isso aí, rapaziada. Esse caso envolveu o time brasileiro, que era o Vasco, o Atlético Nacional e supostamente o Pablo Escobar, né? Nesse ano, no jogo das quartas de finais, o primeiro jogo também foi um 0-0. Foi aqui em São Januário, o jogo tranquilo, bem equilibrado. E no jogo de volta teve a polêmica. Lá na Colômbia. Mais uma vez, sempre quando é o jogo de volta eles escolhem. Os mandatários do Pablo Escobar, né, invadiram onde o time do Vasco estava concentrado, com diversas ameaças, né? O Vasco chegou a perder o jogo de volta, porém, Eurico Miranda, ele que foi um dos grandes marcos dele no Vasco, né, essa briga que ele teve, bateu de frente com a Libertadores contra os colombianos, teve que ter muito peito pra fazer isso, né? Isso foi uma atitude admirável de um presidente, muitos presidentes por aí, rapaziada, na verdade correria da situação dessa, né? Ainda mais sabendo da força que o Pablo Escobar tem, né? Sim. Ele era temido no mundo inteiro, ele era preso no país dele, dentro de uma cadeia que ele construiu dentro da casa dele. Então assim, era um cara muito forte, ele teve esse peito de bater de frente, conseguiu a anulação do jogo de volta, remarcando o jogo. Porém o Vasco acabou perdendo novamente, acabou sendo 1-0 pro Atlético Nacional, né? E assim, eles passaram para a próxima fase, né? Porém foram eliminados nas semifinais, né, pelo Olímpia, que eles tinham enfrentado no ano seguinte na final da Libertadores. No ano anterior. Dessa vez o Olímpia conseguiu se sagrar campeão da Libertadores e assim, um caso muito foi a vingança, né? E o primeiro mostrou aí, rapaziada, um caso bem polêmico entre crime e futebol, e depois envolveu também aquilo, a revanche entre Olímpia e Atlético Nacional. E chegando no nosso top 5, rapaziada, temos um caso bem recente aí, né, que aconteceu em 2021, durante aquele surto que paralisou o mundo inteiro, né? E no jogo entre River Plate e Santa Fé, o River tinha simplesmente 21 infectados e nenhum deles era o goleiro. E isso, rapaziada, foi um fato bem curioso, porque mesmo sem nenhum goleiro de profissão ofício mesmo ali, eles ainda conseguiram ganhar o jogo por 2-1. Lembrando, rapaziada, que o River foi sem reserva assinado. O River só tinha 11 jogadores
jogadores de linha. Porque 21 estavam infectados, então o que sobrou ali, jogador ali para jogar profissional, 11 jogadores disponíveis, foram esses que foram para campo. Não tinha goleiro, rapaziada. Não tinha reserva, era foi improvisado, mas aí eles conseguiram a vitória por 2-1 e se classificaram aí para a próxima fase da Libertadores. Acho que o mais curioso, além do número de infectados, né, é simplesmente o River conseguir ganhar e assim conseguiu se classificar num grupo onde tinha o Fluminense. O River acabou ficando em segundo, né? O Júnior Barranquilla ficou em sétimo e o Santa Fé, que perdeu o jogo, né? Era simplesmente a zebra do grupo. Lanterna. Ficou apenas com 3 pontinhos ali e foi isso aí, rapaziada. Eles também deram sorte, né? Porque imagina, se eles pegam um Fluminense num jogo desse com 21 infectados, de repente poderia não passar, né, velho? Eles pegaram ali uma baita goleada. Aconteceu ali no jogo certo ali, que foi contra o Lanterna do grupo. Então ali casou as informações ali pra eles conseguirem se classificar, né? Rapaziada, na quarta posição a gente escolheu aqui mais um fato envolvendo River Plate e Boca Juniors, pra você ver como que é essa rivalidade. E nessa vez aqui aconteceu em 2018, rapaziada, aonde o primeiro jogo foi 2-2 na La Bombonera e o jogo de volta seria na casa do River Plate. Porém, enquanto os jogadores estavam saindo ali, passando de ônibus, a torcida do River Plate jogou pedras e diversos objetos ali no ônibus dos jogadores do Boca Juniors, deixando assim vários jogadores seriamente feridos. Ele tem imagens bem fortes, né, dessa situação. E a Conmebol teve a brilhante ideia de marketing para punir o River Plate de levar a final da Libertadores simplesmente para a Espanha. País esse que é conhecido por ter colonizado as Américas aqui, né? Por isso que boa parte dos países falam o espanhol, né? A gente falando, rapaziada, de uma maneira assim histórica, isso envolve polêmicas entre nações assim que, na verdade, o campeonato se chama Libertadores por conta da gente se libertar aí dos países que cuidavam aí, né? A maneira de simbolizar essa libertação. Essa libertação de ser independente, de ser o Brasil, de ser a Argentina, de ser os países aí separados. E aí a Conmebol teve essa brilhante ideia de levar a final para a Espanha, né? Pro Santiago Bernabéu. Algo que não caiu muito bem e assim, algo muito marcante, por isso que a gente resolveu trazer aqui pra vocês a nossa quarta colocação. E vamos agora pro nosso top 3. Chegando no nosso top 3, rapaziada, tem o fato que assim, mano, só acontece aqui, só acontece com o Libertadores. E foi no ano de 1992, ano esse que o News Old Boys chegou até a final da Libertadores, só que perdeu pro São Paulo. Mas até chegar lá, a gente tem uma história assim muito engraçada, no mínimo curiosa, né? E muito polêmica, rapaziada. Isso na verdade a gente nem consegue imaginar acontecendo numa Champions League, no campeonato. Mano, a gente não consegue imaginar acontecendo em lugar nenhum. E após uma derrota por 6-0, goleada, pro San Lorenzo dentro de casa, né, os torcedores ficaram revoltados e foram bater na porta. Bater não, né? Eles foram cobrar o treinador, rapaziada, do New Old Boys. Um jovem promissor técnico, né? Até então inexperiente, Marcelo Bielsa, que vê naquela situação, um bando de torcedores encurralando ele na casa dele. Aparentemente parecia que ele já estava preparado para uma situação dessa, já sabe como que é o futebol aqui do continente sul-americano, né, mano? É assim, se a gente falasse que ele saiu lá com uma arma, com uma 12, alguma coisa do tipo, já seria bem bizarro, mas ele foi muito além disso, né? O cara saiu com a granada, família. Por isso que eu falo, o cara já tava preparado pra isso, mano. Porque quem teria uma granada dentro de casa? Então ele já saiu tipo, mano, se vier, se aproximar, eu vou puxar o pino e já era. Nem eu nem você, vai. Todo mundo aqui vai de Vasco, né? Então, rapaziada, é um fato aqui, muito curioso, só acontece mesmo na Libertadores. Vale lembrar que essa chamada, como a gente comentou, né, valeu a pena, porque o Nilson conseguiu chegar até a final. Infelizmente não se sagrou campeão, mas teve uma bela atuação aí, uma bela campanha, né? Isso. E o Marcelo Bielsa, a gente não tem nem o que falar, né? Um treinador muito renomado aí em âmbito das Américas. Mas é um fato bem curioso, rapaziada, porque, mano, doideira, velho. Rapaziada, na nossa segunda colocação aí, a gente escolheu um fato que também é do mesmo nível do anterior aí, aonde mostra como o futebol sul-americano é de certa forma agressivo, né, Luan? Diferente, né? Aconteceu no ano de 1971, rapaziada, entre o Boca Juniors e o Sport Cristal. Esse jogo foi muito polêmico porque o Boca precisava ganhar
e o jogo estava empatado. Eles tentaram ali uma simulação de um pênalti, porém o juiz ignorou. Isso fez com que os jogadores ali perdessem a linha, rapaziada. Acho meio proposital, né? Faz muito parte dos argentinos isso daí, né? De dar um jeito sempre. Querer né? sempre dar um jeito ali, caçando uma briga, caçando alguma maneira de expulsar os jogadores adversários. E não foi diferente nesse jogo aqui. Nesse jogo, rapaziada, eles saíram ali em uma treta generalizada mesmo. E 19 jogadores foram expulsos, rapaziada. 19 jogadores. O jogo foi encerrado por ali mesmo. E desses 19 jogadores aí, 16 foram presos e 3 foram hospitalizados gravemente, assim, mano. E assim, algo muito bizarro, né? Não tem como controlar. Jogador de futebol sendo preso, como que a gente consegue imaginar isso, tá ligado? Jogador internado após uma briga de futebol. Tipo assim, mano, é algo que a gente só vê em Libertadores e isso foi um dos fatos aí. Merece estar no top 2 aqui, né, rapaziada? Merece estar no top 2 aí, com certeza. Chegando no nosso top 1, rapaziada, a gente vai falar do maior roubo da história dessa competição e assim, um dos maiores roubos da história do futebol, até pelo fato de ter sido confirmado, né? A gente teve os áudios vazados do árbitro em questão. A gente tá falando da partida que aconteceu em 2013, envolvendo Corinthians e Boca Juniors, jogo que ocorreu no estádio do Pacaembu. O Corinthians empatou o jogo de ida em 1-1 e aqui a gente obviamente precisava vencer, né? E foi onde o nosso caramba, né? Nossa o que, mano? Você é doido, velho? Aonde esse pilantra aí, rapaziada, roubou o Corinthians, garfou o Corinthians na cara dura ali, aonde teve lances ali, que foi um pênalti ali numa adiantada do Sheik, teve gol anulado ali do Romarinho. Foi do Romarinho ou do Pato? Teve do Pato, teve gol do Romarinho. Teve gol do Pato anulado. Então, rapaziada, mal anulado os gols, que depois a gente olhando nas imagens, se tivesse VAR seria corrigido. Porém, não sei, com a Conmebol, acho que faria do mesmo saco, não mudaria muita coisa, né, Luan? Até porque, como a gente tava falando, rapaziada, simplesmente vazou os áudios, onde ele conversava com os representantes do Boca Juniors, da própria da Conmebol, dizendo onde o Boca Juniors era obrigado a passar. El refuerzo Mariota y el equipo Boca, que el último año era amarillo. Y sí, bueno, ahí bueno, qué sé yo, que con el Arcón estoy hablando, y con el Arcón estoy hablando, que el Arcón me dice a mí que este año el medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener, y bueno, entonces hacer una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero reponerlo y dejar pinchar la pelota. Al Arcón, poneme amarilla y déjame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, salió bien, porque bueno, tiene que ser así, pero bueno, ahora ¿quién tiene que poner ahí ahora? Bueno, ahora Boca, ya no, porque la cosa no sé, me pone a los dos problemas Boca River. Decime que ahora estoy conmigo y se terminó. Usted no hay problema con Delfino, no puede, no toque el tema, no te digo que sí, vos sabés de esto, hombre. Por favor, que vos sabés de esto, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo sé demasiado, Julio, pero el tipo sí, y después iría del Pino y Petizo, Ceballos. Ahí tenés tres, del Pino, Ceballos y Piliano. En esos tres manejate los dos partidos. Bueno, listo, Julio, listo. Bueno, le mando un abrazo, Yo querido, gracias. Vamos con los líneas que podés ahí con este, ¿cómo se llama? Ahí que tenés cuidado. No, a los niños no. Por favor, que se entere referido y ya se la manda a guardar. Julio, eso lo aprendí de usted ya hace más o menos 40 años. En el año 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, ahora tengo los dos líneas. Dentro de campo, a Marília fez sua parte, como a gente falou. Mano, foram muitos lances que é impossível. Você pode torcer pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, pro Flamengo. Se você for falar de futebol, mano, esse é um dos maiores roubos que eu já vi, velho. É inegável você não falar que o Corinthians foi roubado, tanto que após a partida, a torcida que estava presente no Pacaembu aplaudiu muito. Eu, tipo assim, mano, eu fiquei bem chateado, só que, tipo, é um bagulho que traz muito essa sensação de ser corintiano, mano. Porque ver a gente aplaudindo o time depois dessa situação mostra que a gente entendeu que não foi só culpa nossa. Até porque, rapaziada, a frustração foi grande, porque o Corinthians era, assim, um dos principais favoritos para ser campeão, né? Era o atual campeão da Libertadores, era o atual campeão do mundo, atual campeão da Recopa Sul-Americana, atual campeão paulista. Tinha Pato, tinha Guerreiro, tinha Renato Augusto. E era um time muito consistente, né, rapaziada? A gente lembra ali que naquela época ali foi o auge do Tite ali como técnico. Acho que foi o melhor time que ele já conseguiu formar. E o Corinthians tinha tudo para ser bicampeão ali da Libertadores.
de repente chegar até num tricampeonato ali mundial, que seria bem interessante também, né, Alan? Lógico que a gente ia enfrentar o Bayern de Munique, Que vinha muito embalado. que era o Bayern de Munique do Pep Guardiola, né? Um pouco mais difícil que o Chelsea, talvez, mas a gente nunca pode desacreditar. O Corinthians nunca. Mas é assim, é algo muito frustrante, porque isso não aconteceu só essa vez, né? Vinha acontecendo muito, em diversas vezes. Agora menos, porque como a gente falou, a Libertadores acabou virando uma Copa do Brasil, né? Sempre tendo times brasileiros chegando ali. Então diminuiu, mas a gente tem até entrevista do próprio Fagner falando que enquanto essa situação continuar, dos argentinos roubando a gente, ninguém fazer nada, o futebol brasileiro vai sair perdendo. Né? Hoje em dia deu uma amenizada, mas assim... Por conta da questão econômica, né, rapaziada? Já foge um pouco de futebol. A gente sabe que a gente também passando por um período bem complicado financeiramente falando, e o futebol brasileiro conseguiu aí, na verdade, alavancar nesse momento aí, e aonde ficou um pouco desleal, rapaziada. A gente pode ver que nos últimos anos teve final entre Santos e Palmeiras, teve final entre Atlético Paranaense e Flamengo, teve final entre Flamengo e Palmeiras, e vai ter outra final agora no sábado que envolve Botafogo e Atlético Mineiro. Então a gente vê que realmente o nível do futebol brasileiro deu uma evoluída, e aí distanciou essa questão aí que antigamente, como era igualado, a questão da arbitragem sempre está prejudicando o futebol brasileiro, fazia com que eles tivessem bem mais Libertadores que a gente, né? E é isso aí, rapaziada. Vale lembrar que esse aqui foi o nosso top 10. Se você achou que faltou alguma coisa a gente citar aqui, deixa a de vocês no comentário. Se você achou que ficou fora de ordem, se teve um caso que foi mais absurdo que o outro. Se você não acha que esse aqui foi o maior roubo da história, deixa a opinião de vocês no comentário, né, rapaziada? Compartilhe com os amigos de vocês. E se inscreva no canal, rapaziada. Não se esqueça também de ativar o sininho para sempre que sair vídeo aí pra vocês, você já ser notificado. E lembrar que tem vídeo aí do Drible de Ideias, né? É isso aí, rapaziada. Se você assistiu até aqui, de verdade, de coração, mano, muito obrigado. Esse é mais um dos novos conteúdos que a gente tá querendo trazer pra cá, aparecer com mais frequência. E acho que nada mais justo do que homenagear esse grande campeonato, né? É a Libertadores. E, querendo ou não, com todos esses roubos, com essas histórias, não deixa de ser a maior obsessão dos times das Américas, né? A gente, se Deus quiser, vamos conseguir classificar para Libertadores ano que vem. E vamos em busca desse objetivo aí, que assim, aparentemente está cada vez mais acessível. Mais acessível, né? A gente fica chateado de ver nosso time, o Corinthians, na verdade, fora dessas finais, porque a gente vê que o campeonato ficou um pouco mais palpável de conseguir, né? Antigamente era realmente uma glória eterna, que a gente falava ali, a obsessão, o campeonato da obsessão. Porém, hoje é mais palpável, é mais possível de um clube brasileiro. Continua sendo uma obsessão ainda, porém, como a gente falou, tá muito mais acessível, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, falou!